Olá, criptomaníacos! O grande problema da inflação não é ela te deixar temporariamente mais pobre, e sim ela te manter na pobreza indefinidamente, dependendo do pai dos pobres, seja lá qual for o político da vez. Mas existe uma solução para esse problema, para sair dessa escravidão forçada gerada pela inflação, e é sobre isso que vamos falar logo após a vinheta. Enquanto eu tomo minha cerveja, não esqueça de deixar aquele like no vídeo e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito boa. Bom, você provavelmente já percebeu uma estratégia utilizada por políticos de associar ele sempre ao pai dos pobres. Isso é bem tradicional. Getúlio Vargas se auto-intitulou pai dos pobres, ou seja, aquele que cuida dos pobres, né? Os pobres são dependentes de um pai. Esse pai seria Getúlio Vargas. Então, o Estado sempre se coloca numa posição de superioridade. É ele que toma conta do povo. O povo é dependente, né? Que é aquela associação do filho para o pai. Os filhos são dependentes de um pai. Ou se coloca na posição de mãe, como, por exemplo, mãe Rússia, né? Que é como a Rússia se colocava também, com essa mesma finalidade de mostrar autoridade e também dependência da população com relação ao Estado. E qual é o natural numa relação de pais para filhos? A gente trabalha como pai para que nossos filhos se tornem independentes lá na frente. Portanto, depois de certa idade, eles começam a ganhar dinheiro por conta própria, saem de casa e pronto, se corta esse vínculo de dependência e se torna uma pessoa completamente independente. Só que no Estado isso não pode acontecer. O Estado não pode permitir que você seja independente dele. Ele precisa manter essa dependência continuamente para continuar te tomando dinheiro. Ele faz justamente o papel contrário do pai. Enquanto um pai cede o que possui para o filho, né, você fornece as coisas para o filho, o Estado faz o contrário. Ele toma dos filhos, né? Ele toma o dinheiro da gente e devolve uma migalha. E ele foca somente nessa parte de devolver uma migalha como se isso fosse feito por amor, por carinho, né? Como se realmente fosse dado pelo Estado, quando na verdade foi tomado de você e somente uma parcela foi devolvida. E como eu falei, para esse processo funcionar, para esse esqueminha estatal funcionar, a dependência não pode ser interrompida, como acontece numa relação real de pais e filhos. Você quer que o seu filho se torne independente o quanto antes. Para o Estado, não. Ele tem que gerar uma condição de dependência contínua. E como que ele consegue ter um mecanismo que gere dependência? Esse mecanismo é a inflação. Ao contrário do que as pessoas pensam de que a inflação é algo que acontece, né? Não é algo de interesse de ninguém. Não, a inflação é intencional. Inclusive, os economistas atuais, eles defendem a inflação. Vocês veem isso nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer país, que eles defendem um certo nível de inflação, porque isso tem que estar embutido nesse sistema para gerar dependência. Inflação, ela come o valor do seu dinheiro, ela reduz o seu poder de compra. Então você precisa de alguma forma se proteger dela ou você vai sofrer graves consequências. E aí existe um desequilíbrio, porque aqueles que são mais ricos, eles conseguem se defender da inflação com produtos financeiros sofisticados. Então o cara tem acesso a um fundo de investidores qualificados, a um fundo de investidores profissionais, ou formas de colocar o dinheiro no exterior, e ele coloca esse dinheiro, por exemplo, atrelado ao IPCA, mais sei lá quantos por cento, portanto, ele garante que a inflação não vai comer o poder de compra dele. Isso, claro, para quem tem muito dinheiro e consegue poupar a maior parte do que recebe. Então o cara tem muito dinheiro investido, ele sabe que esse dinheiro estará protegido da inflação. Agora, os mais pobres não possuem acesso a esse tipo de investimento, na maior parte, inclusive, nem tem conta bancária, nem tem acesso ao banco. Se a gente falar aí sobre diversos países ao redor do mundo, mais de 60% da população não possui acesso a contas bancárias. Então não tem a menor chance de possuir acesso a produtos financeiros que combatam aí, né, que protejam contra a inflação. Então, o que sobra para os mais pobres, que são a maior parcela da população, se proteger da inflação? Bom, eles dependem do Estado. Eles precisam clamar por auxílio estatal, por dinheiro, por pacotes de benefícios que o Estado, como grande pai, vai fornecer aos mais pobres para que eles não sofram as mazelas da inflação.
Notem como agora nós temos algo que gera dependência. Quanto mais inflação o governo gerar, mais dependente essa maioria da população, que é pobre, vai ter. Eles dependem diretamente agora de serviços estatais para sobreviver. Algo que não seria necessário caso não existisse inflação, caso não existisse a desvalorização do seu dinheiro. E isso também explica por que existem barreiras para investimento. Por que o governo não aceita que você, pobre, possa investir em criptomoedas sem regulamentação, que você, pobre, possa ter um investimento qualificado, que você, pobre, possa investir em qualquer fundo de investimento. Não. Os melhores fundos precisam de investidor qualificado, que é aquele justamente que tem mais de R$1 milhão investidos. Ou seja, ele já limita ali, cria uma barreira para separar pobres de ricos. As pessoas vêm falar assim, né? Vamos combater a desigualdade. E, na verdade, elas criam o problema da desigualdade na raiz, a desigualdade de condições. Então, os mais pobres não podem ter acesso aos mesmos serviços. E o Estado te vende isso como uma proteção. Não, nós não deixamos você investir em criptomoedas porque nós pensamos em você. Nós queremos te proteger do risco das criptomoedas. Ele separa, ele segmenta aqueles que podem ter proteção contra a inflação dos que não podem. Porque ele quer dependência da maior parte da população. Essa população que vai votar por mais Estado, por mais intervenção do Estado, por mais auxílio estatal e, claro, por mais inflação. Essa é a parte mais trágica, né? Porque na hora que o pobre pede mais ajuda do Estado, o Estado vai imprimir mais dinheiro, gerar mais inflação e, então, criar ainda mais dependência. Então, é uma rodinha dos ratos ali, onde o pobre vai só se tornando mais e mais dependente do Estado e votando por mais e mais Estado. Isso não passa de uma escravidão moderna, a escravidão social que é gerada por esse sistema estatal. Só que a gente tem uma forma de escapar desse absurdo que acontece atualmente, que é você fugir da inflação. Mas como que eu vou fugir da inflação se o Estado me obriga a usar a moedinha dele? E é por isso que ele obriga, né? Ele obriga você a usar real, porque ele tem controle nessa dependência. Ele consegue imprimir reais, te tornar mais dependente e você fica sempre nesse processo como escravo. Qual é a forma de você escapar desse sisteminha, dessa rodinha de rato aí horrível? Você usar uma outra moeda. Antes era completamente inviável fazer isso, mas agora, graças ao Bitcoin, principalmente, você consegue migrar para uma moeda que não possui inflação, ou melhor, possui uma inflação que vai sendo reduzida até se tornar zero e que não tem controle do Estado. O Estado não consegue inflacionar Bitcoin, o Estado não consegue controlar o seu Bitcoin, compre o seu Bitcoin de outra pessoa, você não precisa nem passar numa corretora ou num banco, coloca na sua carteira privada, na sua carteira digital que só você tem acesso e acabou. Aquele dinheiro é teu e ninguém consegue te controlar e te tornar mais dependente. Essa é a grande beleza do Bitcoin e das criptomoedas. É por isso que eu chamo o Bitcoin de carta de alforria. Ele tem o mesmo significado para os pobres de hoje em dia. Eles conseguem se livrar dessa dependência estatal e realmente se tornarem indivíduos completos, indivíduos com as mesmas condições e os mesmos direitos dos mais ricos. Se você realmente defende a igualdade, a forma de se conseguir isso não é pedir para o Estado violentar alguém que é rico, roubar alguém que é rico. Isso é errado, isso é antiético. A forma correta de se conseguir igualdade é permitindo que os mais pobres tenham acesso às mesmas condições dos mais ricos. E é o Bitcoin que permite isso. Ao permitir aos mais pobres se livrar da inflação que os mantém dependentes do Estado. Dê um basta na escravidão e adote o Bitcoin. E se você não sabe por onde começar, qual corretor utilizar com segurança, qual carteira utilizar, ou mesmo como comprar com recorrência, você encontra tudo aqui embaixo na descrição, incluindo a minha carteira pessoal, que é a carteira HODL. Tá tudo aqui embaixo, quem quiser é só dar uma olhada. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Que tal uma corretora que respeita sua privacidade? Negocie criptomoedas na Bitfinex. Link com vantagens na descrição.